também um texto que com inveja e ambição não há calma nem repouso possível para aquele que está atacado desses males. E o que ele quer dizer com isso? Porque assim, as pessoas às vezes se atormentam porque não conseguem de maneira nenhuma entender que o vizinho dele de repente teve a oportunidade de comprar um carro 0 quilômetro e ele queria tanto, desejava tanto aquele carro ou algum parecido e até então não conseguiu de maneira nenhuma conquistar esse bem, né? E isso vai de alguma maneira afastando essa pessoa da outra, né? Mesmo porque ele passa a ter um comportamento assim, por que ele pode ter e eu não? Quando essa capacidade está inerente a cada um de nós. Nós podemos sim ter as coisas que nós quisermos, né? Tem um filósofo que diz o seguinte, que tudo aquilo que a gente desejar, a gente precisa colocar isso no nosso pensamento. E na medida que a gente coloca no nosso pensamento, a gente é capaz de poder ter exatamente esse bem. Eu me lembro, eu trabalhava em São Paulo num prédio que tinha mais de 1.300 pessoas trabalhando o dia inteiro, né? E uma vez, no final de ano, a gente montou uma festa de fim de ano, né? Fizemos uma festa grande para todos os funcionários de lá e conseguimos muitas prendas, muitos materiais para a gente sortear entre aqueles que participariam da festa, né? E eu estava na coordenação dessa festa e de repente apareceu perto de mim uma companheira lá do trabalho que dizia o seguinte para mim, olha, tá vendo aquele rádio? Era um toca-CD que tinha, lindo, né? Que estava lá dentro dos produtos que seriam sorteados. E ela falava para mim assim, olha, eu queria tanto ter um aparelho como aquele, eu necessito tanto. Aí eu falei para ela assim, olha, pensa nesse aparelho, né? Coloca ele na sua imagem mental. E é como se estivesse conversando com alguém e falasse assim, olha, esse aparelho vai ser meu, né? E depois deixa quieto, né? E você vai observar o que acontece. Bom, quando começou o sorteio, né? E de repente foram sortear esse bem. E ela ganhou o bem, né? E ficou toda feliz da vida, veio e me abraçou, né? Ai, que legal, né? E aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Quando ela contou para todo mundo que eu tinha dito para ela de que ela poderia ter aquele bem e tudo mais, várias outras pessoas queriam ter a mesma coisa. E uma outra em particular acabou aparecendo lá e falando a mesma coisa. Então eu também disse para ela, falei, olha, né? E o que ela queria? Eles iam fazer um sorteio de R$200. Ora, R$200 naquele período era um dinheirinho razoável, né? Para um final de semana e alguma coisa a mais, né? Então eu também disse para ela a mesma coisa. Imagina os R$200, né? E aí você certamente vai colocar no teu leque, né? Pensando naquilo e você vai poder obter. E não é que ela foi lá e ganhou os R$200? Aí depois não tive mais sossego, porque as pessoas queriam que eu dissesse isso aqui. Eu falei, não, pode parar. Mesmo porque quem desejou não fui eu, foram elas. E elas tiveram a oportunidade de poder fazer alguma coisa. Então isso é muito importante a gente poder falar, porque eu não preciso invejar nada de ninguém, né? Nem ter a ambição de ter aquilo que as outras pessoas têm, porque eu sou capaz de poder, de repente, até lutar por aquilo que eu quero, em buscar, né, trabalhando para poder comprar, ou mesmo, de repente, achando uma oportunidade como aquela e tendo a possibilidade de você poder ter o bem que você tanto gostaria. Os objetos da sua cobiça, normalmente, né, da inveja, seu ódio, seu despeito, se dirigem, né, para a pessoa que de repente tem esse bem como fantasmas que não dão, né, nem nenhuma trégua e vão perseguir essas pessoas e perseguir você também durante o sono. Tem um estudo que mostra que na medida que você começa a trabalhar com essa faixa vibratória, você vibra numa baixa frequência. E ao vibrar nessa baixa frequência, você consegue trazer para junto de você todos aqueles que têm sentimentos parecidos com esse. E eles passam a compartilhar e até te atrapalhar dormindo, ou mesmo acordado, ou em tantas outras situações. Então, por isso que é importante a gente não poder, de repente, nos livrar da inveja e da ambição. Porque através desse gesto eu vou conseguir
estar vibrando numa faixa melhor e fazendo as coisas que eu seguramente posso fazer para poder conquistar aquilo que eu busco na minha vida. O invejoso e o ambicioso, eles vivem no estágio, que a espiritualidade fala, de febre contínua. É como se tivesse de repente uma febre de 38 graus e através desse momento ela vai ficar com essa febre o tempo inteiro, porque ele não vai conseguir se livrar tão facilmente dessa febre e ela vai incomodá-lo, Não adianta de repente trazer um remédio o mais poderoso possível se você não tira da sua mente aquela cobiça que você tem pelo bem do outro, pelos bens das outras pessoas. É preciso que você pare com isso, para aí sim você poder se livrar dessa febre e, consequentemente, andar com as suas próprias pernas e fazendo com saúde aquilo que é necessário fazer. Kardec, que é aquele que, na verdade, codificou o Espiritismo, ele tem uma frase que é interessante e é importante a gente poder falar aqui. Diz assim: será essa uma situação desejável e não compreendeis que com suas paixões o homem criou para si suplícios voluntários, e que a terra torna-se para ele um verdadeiro inferno. Então ninguém veio para esse plano para sofrer, ninguém. Ainda que momentaneamente alguém esteja passando por privações, por situações muito complicadas, muito difíceis, ninguém veio aqui para sofrer. Cada um veio para poder aprender algo e, quem sabe, se elevar espiritualmente. E como eu faço isso pontualmente? Deixando, na verdade, as más paixões de lado, E aí a gente vê a inveja como uma má paixão, assim como o egoísmo. E a gente vai trabalhando outras questões muito mais importantes dentro de nós para a gente poder caminhar, para a gente poder ser feliz. Porque é essa capacidade que nós temos de poder desenvolver nesse plano terreno, de encontrar a felicidade possível, principalmente junto daquelas pessoas que a gente tem a oportunidade de estar aqui e trabalhar no sentido de que a gente possa evoluir juntos, A inveja e a ambição, segundo Kardec ainda, são sentimentos inferiores que se instalam em nós sob a forma de frustração, de tristeza, E faz com que o tempo inteiro a gente caminhe para baixo, Dá a impressão que a gente tem um peso enorme nas costas e a gente não consegue administrar esse peso. Ele é tão terrível nas nossas costas que nos deixa cansados, tristes, desolados e mostra de repente uma incapacidade que nós não temos da gente poder assumir todas aquelas coisas terríveis, Nós precisamos fazer o quê? Mudar de padrão, mudar o padrão vibratório, e em mudando o padrão vibratório a gente consegue seguramente fazer coisas melhores e caminhar de uma maneira muito melhor.